21. O problema em lamento. O que é isso? Perguntou Laszlo. Ele se sentia perfeitamente equilibrado no ponto entre o encantamento e o pavor, e não sabia o que sentir. Pavor tinha de ser, porque foi o que vislumbrou no rosto de Ariel Fane, mas como ele poderia não se sentir encantado com tal visão? Aquilo, explicou Ariel Fane, é a cidadela dos Mesarten. Mesarten? Disse Laszlo, no mesmo momento em que Theon Nero perguntou, cidadela? Suas vozes chocaram-se, e seus olhares também. Cidadela, palácio, prisão, explicou Aerofane. Sua voz era severa e reduziu-se a quase nada na última palavra. Aquilo é um prédio? Perguntou Eblistod, impetuoso e incrédulo. Sua espiral de nuvem, ao que parecia, não era a estrutura mais alta do mundo. A altura da coisa era apenas um elemento de sua magnificência, e nem mesmo era o mais importante. Era alta, certamente, mesmo a quilômetros de distância, era claramente gigantesca, mas como medir adequadamente a altura se ela não ficava apoiada no chão? A coisa flutuava. Estava fixa no espaço, absolutamente imóvel, bem acima da cidade, sem nenhum meio possível de suspensão, a menos, é claro, que houvesse algum andaime no céu. Era composta de um metal azul brilhante, com um brilho quase espelhado, tão suave quanto a água e em ângulos retilíneos, ou planos, mas cheia de contornos, flexível como a pele. Não parecia uma coisa construída ou esculpida, mas sim feita de metal derretido. Laszlo não conseguia decidir o que era mais extraordinário, que ela flutuava ou que tomava a forma de um ser imenso, porque foi aqui que sua teoria louca e improvável se tornou louca e improvavelmente verdadeira, por assim dizer. A inimaginável estrutura tinha a forma de um serafim. Era uma estátua gigante demais para ser concebida, em pé, ereta, pés em direção à cidade, cabeça no céu, braços para fora em uma postura de súplica. Suas asas estavam bem abertas. Suas asas, aquela grande envergadura de metal, elas estavam abertas em uma extensão tão gigantesca que cobriam toda a cidade, bloqueando a luz do sol, a luz da lua, das estrelas, toda a luz natural. Não era isso que Laszlo quis dizer com sua teoria, mesmo de brincadeira, mas ele tinha dificuldade de saber o que era mais louco ou improvável: o retorno de seres míticos do céu ou uma estátua de metal de centenas de metros de altura flutuando no ar. A imaginação dele, pensou, não importava quão vívida era, ainda estava amarrada, em alguma medida, ao que era conhecido, e isso estava além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Se o Matador de Deuses tivesse lhes contado antes, teria soado absurdo até mesmo para ele. Os delegados encontraram suas vozes e derramaram um dilúvio de perguntas. Como ela flutua? O que é esse metal? Quem fez isso? Como isso chegou lá? Lázaro perguntou. Quem são os Mesarten? E aquela foi a primeira pergunta que Errol Fane respondeu, mais ou menos. A pergunta é: quem eram os Mesarten? Eles estão mortos agora. Laszlo pensou ter visto um traço de tristeza nos olhos do matador de deuses, mas não conseguia entender bem. Os Mesarten só podiam ser os deuses cujas mortes tinham lhe rendido o nome de matador de deuses. Mas ele os matou, por que deveria ficar triste? E aquilo, ele acrescentou, apontando, também está morto. O que você quer dizer com está morto? Alguém perguntou. Estava vivo antes? Aquela coisa? Não exatamente, explicou Aerofane, mas se movia como se estivesse. Ela respirava. Ele não olhava ninguém, parecendo muito distante. Caiu em silêncio, observando a imensidão da estranheza à frente, e então soltou o ar dos pulmões. Quando o sol se levantou naquele dia, 200 anos atrás, ela estava lá. Quando as pessoas saíram de casa, olharam para cima e a viram, houve muitas que se alegraram. Nós sempre idolatramos os serafins aqui. Pode parecer um conto de fadas para alguns de vocês, mas nossos templos são constituídos como os ossos de demônios, e isso não é um conto de fadas para nós. Ele fez um gesto em direção ao grande anjo de metal. Nosso livro sagrado fala de uma segunda vinda. Isso não é o que pensávamos que seria, mas muitos queriam acreditar. Nossas sacerdotisas sempre nos ensinaram que a divindade, em virtude de seu grande poder, deve abarcar tanto a beleza quanto o terror. E aqui estão ambos. Ele balançou a cabeça, mas no fim, a forma da cidade
pode ter sido apenas uma piada de mau gosto. O que quer que fossem, os Mesartem não eram serafins. Todos estavam em silêncio. Os Farange pareciam tão estupefatos quanto Laszlo. Alguns senhos franziram-se à medida que as mentes racionais tentavam compreender essa prova do impossível, ou pelo menos até então inconcebível. Outros estavam com semblantes espasmos de perplexidade. Os Teasercane pareciam sérios e isso era estranho, mas Laszlo percebeu, primeiro, em Azurin e a forma como ela mantinha os olhos fixos em Arrowfane, que nenhum deles estava olhando para a cidadela. Rusa ou Tzara não estavam, nem nenhum deles. Para Laszlo parecia que todos olhavam para qualquer parte, exceto para lá, como se não pudessem suportar a visão da coisa. Eles não tinham asas, não eram seres de fogo como os serafins, e havia 6 deles, 3 homens e 3 mulheres. Nenhum exército, nada de servos. Eles não precisavam, explicou Arrowfane, pois tinham magia. E deu um sorriso amargo. Magia não é conto de fadas, como temos motivos para saber aqui. Eu queria que vocês vissem isso antes que eu tentasse explicar, pois tinha certeza que suas mentes iriam resistir. Mesmo agora, com a prova à sua frente, posso ver que estão relutando. De onde eles vieram? Kalish perguntou. Arrowfane simplesmente sacudiu a cabeça. Não sabemos. Mas vocês dizem que eles eram deuses? Perguntou Mosave, o filósofo natural, que estava com dificuldade de acreditar no divino. O que é um deus? Respondeu Arrowfane. Não sei a resposta para isso, mas posso lhes dizer o seguinte. Os Mesarthen eram poderosos, mas não eram nada sagrados. Arrowfane afundou-se no silêncio e o grupo esperou para ver se ele o quebraria. Havia tantas perguntas que desejavam fazer, mas mesmo assim, Drave, o explosionista, sentiu o peso do momento e segurou a língua. Quando Arrowfane falou, contudo, foi apenas para dizer: Está ficando tarde. Vocês precisam chegar à cidade. Nós vamos para lá? Alguns deles indagaram, com medo nas vozes. Bem debaixo daquela coisa? É seguro, o matador de deuses os assegurou. Prometo a vocês, é apenas uma concha agora. Está vazia há 15 anos. Então qual o problema? Theon Nero perguntou. Por que exatamente você nos trouxe aqui? Laszlo ficou surpreso com o fato de Nero não ter entendido. Ele observava a monstruosidade ofuscante e a sombra debaixo dela. A sombra do nosso tempo escuro ainda nos assombra. Arrowfane pode ter matado os deuses e libertado seu povo da escravidão, mas aquela coisa ainda permanecia, bloqueando o sol e lhes impondo um longo tormento. Para nos livrarmos daquilo, Laszlo esclareceu ao alquimista tão certo quanto estivera sobre qualquer coisa, e devolvermos o céu para a cidade. 22. Padrão de luz, rabisco de escuridão. Laszlo olhou para cima em direção à brilhante cidadela de luz estranhamente azul flutuando no céu. Sarai olhou para baixo, para o brilho da cúspide, para além do sol que logo iria se pôr, e para o fio fino que serpenteava pelo vale em direção ao lamento. Era trilha. Espremendo os olhos, ela pôde discernir um progresso de pequenas manchas contra o branco. Laszlo era uma das manchas. Em volta de ambos, vozes discutiam e conflitavam, especulação, debate, alarme, mas os dois as ouviam, apenas como barulho, absortos em seus próprios pensamentos. A mente de Laszlo estava incendiada com um encantamento. O fósforo aceso atiçando estopim atrás de estopim. Linhas queimando corriam através de sua consciência, conectando pontos distantes e preenchendo lacunas, apagando interrogações e acrescentando uma dúzia a mais para cada uma apagada. Uma dúzia de dúzias. Não havia fim às perguntas, mas os esboços de respostas estavam começando a aparecer. E elas eram surpreendentes. Entretanto, se sua absorção era um padrão de luz, a de Sarai era um rabisco de escuridão, por 15 anos, ela e os outros sobreviveram, escondendo-se, presos na cidadela dos deuses, assassinados e existindo precariamente nela. E talvez eles sempre tivessem sabido que esse dia chegaria, mas a única vida, a única sanidade, havia sido acreditar que era possível mantê-los longe. Agora, aquelas manchas à distância, quase pequenas demais para serem vistas, estavam vindo inexoravelmente em sua direção para tentar desmantelar seu mundo, e os farrapos que restavam da crença de Sarai a haviam abandonado. O matador de deuses havia retornado ao lamento.
Ela sempre soubera quem era seu pai, muito antes de começar a gritar mariposas e enviar seus sentidos à cidade. Ela sabia sobre o homem que tinha amado sua mãe e a matado, e que a teria matado também se ela estivesse no berçário com os outros. Imagens surgiram do seu arsenal de horrores. A forte mão dele rasgando a garganta de Isagol com uma faca, crianças e bebês gritando, os mais velhos debatendo-se nos braços de seus assassinos, veias arteriais espumando, jatos vermelhos que saltavam. A garganta é melhor, a velha dissera no pesadelo de Sarai. Ela estendeu as mãos para a garganta e as fechou como se pudesse protegê-la. Seu pulso estava frenético, sua respiração irregular, e parecia impossível que pessoas pudessem viver com uma coisa tão frágil quanto a pele mantendo o sangue, a respiração e o espírito a salvo dentro do corpo. Na balaustrada, no jardim na cidadela dos Mesartem, com fantasmas espiando sobre seus ombros, os filhos dos deuses observavam sua morte cavalgar para lamento. E no céu acima, vazio, vazio, vazio. E então, não vazio. Uma ave branca apareceu no azul, como a ponta de uma faca enfiada em um véu, e onde quer que estivesse, e como quer que tenha chegado, estava ali agora, e estava observando. Parte 3. Mahal. Substantivo. Um risco que trará enorme recompensa ou consequência desastrosa. Arcaico. De Mahalath. Uma névoa mítica que transforma a pessoa em deus ou em monstro. 23. Não mais perdida. A lendária Lamento, não mais perdida. No topo da cúspide, onde a delegação do Matador de Deuses estava, uma trilha descia para o cânion do rio Uzumark, com o branco vidro de demônio gradualmente dando lugar à pedra cor-de-mel dos penhascos, espirais e arcos naturais, e ao verde das florestas tão densas que as copas das árvores pareciam um tapete de musgos visto de cima. E as cachoeiras podiam ser cortinas de seda clara penduradas no topo dos penhascos, numerosas demais para contar. Com cortinas de cachoeira e tapetes de floresta, o cânion parecia uma sala longa e bela, e Lamento uma cidade de brinquedo, um modelo dourado no seu centro. O surrealismo chocante da cidadela, o tamanho da coisa, destruía o senso de escala da mente. Errolfane quer que eu escale aquilo? Kalish perguntou, olhando para o grande serafim. Qual o problema? Não conseguiria? Provocou Eblestad. Preciso alcançá-lo primeiro, ela brincou. Imagino que é aí que você entra. Ela acenou para ele, com um gesto majestoso. Seja gentil e construa escadas para mim. Todd ficou ofendido e momentaneamente sem fala, durante a pausa. Rin interrompeu. Na verdade, seria mais rápido voar. Não podemos arrumar os trenós de seda em poucos dias. Nós podemos arrumar os trenós de seda em poucos dias. Entretanto, isso é apenas para chegar lá, observou seu marido, Oswin. Essa será a parte fácil, livrar-se dela. Este será um outro problema. O que você acha? Rin indagou. Mudá-la de lugar? Desmontá-la? Explodi-la, completou Drave, o que atraiu olhares incrédulos de todo mundo. Você está vendo que ela fica exatamente acima da cidade, Laszlo observou. Então eles saem do caminho. Imagino que eles estejam tentando evitar uma destruição assim. Então por que me convidaram? Ele perguntou, sorrindo. Realmente, por quê? Rin murmurou. Draven estendeu a mão para bater no ombro de Theon Nero. Você ouviu isso? Ele perguntou, uma vez que Theon não tinha dado risada. Por que me convidaram se não querem destruição, hein? Por que trazer 10 camelos de pólvora se não querem explodir aquela coisa de volta para o céu? Theon sorriu discretamente e assentiu, embora fosse claro que sua mente estava ocupada com outra coisa, claramente processando o problema à sua maneira. Ele se manteve reservado, enquanto os outros delegados vociferavam. Por meses, seus intelectos estiveram perdidos no mistério. Agora, o céu apresentava o maior quebra-cabeça científico que jamais haviam encontrado, e todos consideravam seu lugar nele. Bem como suas chances de resolvê-lo. Mouseive falava com Belabra sobre ímãs, mas Belabra não estava ouvindo. Ele murmurava cálculos indecifráveis enquanto os Falarin, os metalúrgicos gêmeos, discutiam a possível composição do metal azul. Quanto a Laszlo,
Ele se sentia maravilhado e ao mesmo tempo humilhado. Soubera desde o primeiro momento que não tinha qualificações para a delegação do Matador de Deuses, mas foi só depois de ver o problema que percebeu como parte dele ainda tinha esperança de que ele seria a pessoa a resolvê-lo. Ridículo. Um livro de histórias podia ter o segredo do Azoth, e o conhecimento das histórias pode ter-lhe conquistado um lugar no grupo, mas ele dificilmente achava que elas lhe dariam alguma vantagem agora. Bem, mas ele estava ali, e ajudaria da forma que pudesse, mesmo que apenas fazendo serviços para os delegados. O que o mestre Hyrrocan dizia? Alguns homens nasceram para as coisas grandiosas e outros para ajudar grandes homens a fazer coisas grandiosas. Ele também dissera que não havia vergonha nisso, e Laszlo concordava. Ainda assim, era demais esperar que o homem nascido para coisas grandiosas não fosse Theoniro. Qualquer um menos ele, pensou Laszlo, rindo um pouco de sua própria mesquinhez. A caravana desceu a trilha pelo vale e Laszlo observou ao redor, boquiaberto. Ele estava mesmo ali, vendo aquilo, um cânion de rocha dourada, fileiras de floresta preservada, um grande rio verde apagado pela névoa das cachoeiras, correndo junto à sombra da cidadela. Lá, um pouco antes da cidade, o Uzumar alargava-se em um delta e era dividido em faixas por rochas e pequenas ilhas antes de simplesmente desaparecer. Depois da cidade, ele reaparecia e continuava sua jornada tumultuosa para o leste e para longe. O rio parecia correr debaixo da cidade. A distância, Lamento era surpreendentemente da forma que Laszlo imaginara, ou pelo menos como ele a imaginava há tanto tempo através de um véu de sombras. Havia os domos dourados, embora menos do que ele pensasse, e não brilhavam, a luz do sol não os atingia. No momento em que o sol descia o suficiente para alcançar os raios por baixo das asas abertas da cidadela, ele já tinha passado o topo da cúspide, e apenas trocava sua sombra por outra. Mas era mais do que isso. Havia um ar de abandono na cidade, uma sensação de desespero perene. Lá estavam os muros defensivos, construídos em uma oval harmoniosa, mas a harmonia estava quebrada. O muro estava destruído em 4 lugares. Dispostos com precisão geométrica nos pontos cardeais, estavam 4 peças do mesmo metal estranho da cidadela. Eram grandes blocos cônicos, cada um tão grande quanto um castelo, mas pareciam totalmente lisos, sem janelas e portas. De cima, os blocos pareciam um conjunto de pesos de papel, segurando as pontas da cidade para que ela não voasse. Era difícil enxergá-los dessa distância, mas parecia haver algo no topo de cada um. Uma estátua, talvez. O que são esses grandes blocos? Laszlo perguntou a Rusa, apontando. São as âncoras. Âncoras? Laszlo espremeu os olhos, avaliando a posição dos blocos em relação ao grande serafim no céu, que parecia estar centralizado no ar acima deles. Eles funcionam como âncoras? Questionou. E pensou em navios no porto, e nesse caso haveria uma corrente até a âncora. Nada visível conectava o serafim aos blocos. Elas evitam que a cidadela fique à deriva? O sorriso de Rusa foi irônico. Eles nunca se deram ao trabalho de explicar para nós. Estranho. Apenas as colocaram no dia em que chegaram, sem se importar com o que havia debaixo delas. E lá elas estão desde então. Rose apontou com a cabeça para a procissão atrás deles. Acha que um desses gênios seria capaz de movê-las? Mover as âncoras? Você acha que é assim que se move a cidadela? Rose deu de ombros. Ou o quê? Amarrar cordas nela e puxar? Tudo o que eu sei é que ela não vai partir do mesmo jeito que chegou. Não com a morte de Scathis. Scathis. O nome era como o sibilar de uma serpente. Laszlo assimilou e percebeu que o Rose estava falando. Bem, ele estava sempre falando. O ponto principal era o segredo que os tinha amarrado até agora. Havia aparentemente se rompido. Laszlo podia fazer perguntas. Ele virou para seu amigo. Não olhe para mim desse jeito, disse Rosa. De que jeito? Como se eu fosse um livro bonito que você está prestes a abrir e saquear com seus olhos loucos e ávidos. Laszlo riu. Olhos loucos e ávidos? Saquear? Você está com medo de mim, Rosa? Rosa ficou paralisado repentinamente. Você sabe, estranho, que perguntaram a Teaser Kane se ele tem medo de você desafiá-lo para um combate?
Bem, respondeu Laszlo, ciente de que não podia acreditar em tudo que Rusa dizia. Então estou contente que disse isso a você, e não a uma das temíveis guerreiras como Azurin ou Tzara. Isso não é nada gentil, disse Rusa, ofendido. Seu rosto enrugou-se. Ele fingiu chorar. Eu sou temível, ele insistiu. Eu sou. Está bem, Laszlo consolou. Você é um guerreiro muito feroz. Não chore. Você é aterrorizante. Mesmo? Perguntou Rusa, com uma vozinha esperançosa. Você não está dizendo isso da boca para fora? Seus dois bobos, disse Azurin, e Laszlo sentiu uma pontada curiosa de orgulho ao ser chamado de bobo por ela. Como que podia ter sido um quê de carinho. Ele trocou um olhar arrependido com Rusa enquanto Azurin passou por eles na trilha e tomou a frente. Pouco tempo antes, Laszlo tinha visto-a discutindo com Arrowfane e ouvido bastante para entender que ela desejava ficar com ele no Forte Miss Rush. Por que você tem que enfrentar tudo sozinho? Ela tinha perguntado antes de se virar e deixá-lo lá. E quando Laszlo olhou pela última vez para acenar, a caravana voltando à trilha e o matador de deuses ficando para trás, ele parecia não só diminuído, mas também assombrado. Se era seguro na cidade, como ele prometeu, então por que estava daquele jeito e por que não foi junto a eles? O que aconteceu aqui? Laszlo se questionou. Ele não fez mais perguntas, em silêncio. Cavalgaram o restante do caminho até Lamento. Arrowfane ficou parado no cume e observou a caravana tomar o caminho da cidade. Levou uma hora para chegarem, entrando e saindo de vista entre as árvores, e quando deixaram a floresta de uma vez, estavam distantes demais para ele ver quem era quem. Conseguia apenas distinguir os espectrais dos camelos, e isso era tudo. Estava escurecendo, o que não ajudava. Azurin estaria à frente, com as costas eretas, o rosto erguido, e ninguém atrás dela suspeitaria de seu olhar, de solidão, a tristeza brutal e confusa. Ele fez isso com ela inúmeras vezes. Se ela simplesmente desistisse de Arrowfane, ele poderia parar e destruí-la. Ele jamais poderia ser o que ela esperava, ou o que for um dia. Antes disso, ele era um herói, antes mesmo de ser um homem. Antes, ele fora o amante da deusa do desespero. Arrowfane estremeceu. Mesmo depois de todos esses anos, a ideia de Isagol, a terrível, causava uma tempestade dentro de si. Rancor e saudade, desejo e desgosto, violência e até afeição. Tudo isso, agitando, sangrando e contorcendo-se, como uma cova de ratos comendo uns aos outros, vivos. Era isso que seus sentimentos eram agora, o que Isagol havia feito com eles. Nada bom ou puro podia sobreviver nele. Tudo era corrupção e ferida, sufocando em sua autodepreciação. Como ele era fraco, como era patético. Embora tivesse assassinado a deusa, não estava livre dela, e nunca estaria. Se apenas Azurin o deixasse, todo dia ela esperava que ele se tornasse quem era antes, e assim carregava não só o próprio fardo da solidão, mas o dela também. Assim como de sua mãe, pelo menos ele podia enviar Laszlo para ela cuidar, e isso ajudaria, mas ele não podia enviar alguém para casa com Azurin para tomar seu lugar como marido. Só ela poderia fazer essa escolha, e ela não faria. Arrowfane havia dito a Laszlo que não dormia bem em Lamento. Bem, isso na verdade era minimizar o problema. Seu sangue ficava frio só de pensar em fechar os olhos na cidade. Mesmo dali de cima, onde a distância fazia da cidade um brinquedo, um brilho bonito de glaves longínquas e ouro envelhecido, ele sentia sua atmosfera como tentáculos esperando para arrastá-lo de volta, e não podia parar de tremer. Melhor que ninguém o visse assim. Se o matador de deuses não podia manter sua compostura, como os outros poderiam? Sentindo-se como o maior covarde do mundo, ele virou as costas para sua cidade, seus convidados e sua mulher, a quem não amava, porque ele não podia amar, e cavalgou de volta pela trilha curta até o Forte Miss Rush. Amanhã, ele disse a si mesmo, amanhã ele enfrentaria Lamento, e seu dever, e os pesadelos que o perseguiam. De alguma forma, encontraria coragem para terminar o que havia começado 15 anos antes, e libertaria seu povo do último vestígio de seu longo tormento, mesmo que nunca libertasse a si mesmo. 24. Obscenidade, calamidade, cria dos deuses.
Eu te disse que morreríamos antes de ficarmos sem vestidos, disse Ruby, e toda sua bravata insolente havia desaparecido. Ela podia ter brincado sobre morrer quando era uma abstração, mas agora não estava brincando. Ninguém vai morrer, assegurou Feral. Nada mudou. Todas o olharam. Nada, exceto o fato de que o Matador de Deuses está de volta, Ruby observou. Com homens e mulheres inteligentes do mundo lá fora, Pardal acrescentou. Dispostos a nos destruir, Minia concluiu. Não para nos destruir, argumentou Feral. Eles não sabem que estamos aqui. E o que você acha que eles vão fazer quando nos encontrarem? Perguntou Minia. Expressarão surpresa educadamente e se desculparão por entrarem em nossa casa sem pedir licença? Não chegará a isso, ele disse. Como eles poderão chegar perto de nós se não podem voar? Estamos seguros aqui em cima. Embora não admitisse, Sarai podia ver que ele estava preocupado também. Eram os forasteiros. O que os cinco sabiam sobre o resto do mundo e a capacidade de seu povo? Nada. Eles estavam no terraço do jardim que ficava no topo do peito do grande serafim, estendendo-se de ombro a ombro, e tinha uma vista da cidade até a cúspide. Impotentes, o grupo observava a procissão descer a montanha e desaparecer dentro da cidade. Sarai estava entre as ameixeiras, as mãos tremendo, pousadas na balaustrada. À frente dela não havia nada além do vazio, uma queda reta em direção aos telhados. Ela estava inquieta, parada tão perto. Ela descia todas as noites através dos sentidos de suas mariposas, mas isso era diferente. As mariposas tinham asas, ela não. Deu um passo cuidadoso para trás e segurou firme em um galho forte. No entanto, Ruby era descuidada e inclinou-se muito para fora. Onde você acha que eles estão agora? Ela perguntou. E pegou uma ameixa para lançar o mais forte que podia. Pardal se assustou. Eles viram a fruta fazer um arco no ar. Ruby, o que você está fazendo? Pardal perguntou. Talvez eu atinja um deles. A regra, Ruby repetiu, revirando os olhos. Você acha que elas não caem das árvores sozinhas? Oh, veja, uma ameixa. Ela fez uma mímica de pegar algo do chão. Examinar e então virar a cabeça para olhar para cima. Deve ter alguém vivendo lá em cima. Vamos matá-los. Acho que dificilmente uma ameixa sobreviveria à queda, Feral observou. Ruby lhe lançou o olhar mais frio que talvez já tenha existido. Então, inesperadamente, começou a rir, levando a mão à barriga e dobrando-se ao meio. Acho que dificilmente uma ameixa sobreviveria à queda, ela repetiu, rindo mais alto. E quanto a mim? Ela perguntou, passando uma perna por cima da balaustrada. E Sarai sentiu um frio na barriga. Você acha que eu sobreviveria à queda? Agora, isso sim seria quebrar a regra. Pardal assustou-se. Chega! Pediu Sarai, puxando Ruby de volta. Não seja tonta. Ela podia sentir o pânico pulsando por baixo da pele naquele momento, e fez um esforço para abafá-lo. Feral está certo. É muito cedo para nos preocuparmos. Nunca é cedo para nos preocuparmos, respondeu Minia, que, diferentemente dos demais, não parecia nem um pouco preocupada. Ao contrário, ela parecia entusiasmada. A preocupação leva à preparação. Que tipo de preparação? Pardal perguntou, com a voz trêmula. Ela olhou em volta para o jardim, para os graciosos arcos da galeria, através dos quais a mesa do jardim podia ser vista, e o fantasma Arrow Ale ainda estava em pé, rígido, onde Minia o havia deixado. Uma brisa balançou as cortinas de vinhas, que era a única coisa que separava o lado de dentro do de fora. Nós não podemos nos esconder. Se pudéssemos, ao menos fechar as portas. Portas, na cidadela, não eram nada como as de madeira entalhadas à mão que Sarai conhecia da cidade. Elas não abriam e fechavam, não tinham fechaduras nem trancas, não eram objetos, apenas aberturas de Mesartheon lisos. As abertas eram assim, as fechadas não eram portas, apenas extensões lisas das paredes, porque na época em que a cidadela estava viva, o metal simplesmente derretia-se, aberto e fechado, tomando forma sem emendas. Se pudéssemos fechar as portas, Minia lembrou-a lentamente. Isso significaria que poderíamos controlar o Mesartheon. E se pudéssemos controlar o Mesartheon, poderíamos fazer muito mais do que fechar as portas. Havia um tom ácido em sua voz. Minia, sendo filha de Scathis, sempre teve uma amargura supurando no seu íntimo, pelo fato de não ter herdado seu poder.
O único poder que poderia tê-los libertado. Era o dom mais raro de todos, e Coraco havia monitorado de perto os bebês em busca de algum sinal dele. Em todos os anos de Grande Ellen, no berçário, o dom havia se manifestado apenas uma vez, e Coraco tinha levado o bebê na mesma hora. O Mesartheon não era um metal comum. Ele era adamante perfeito. Impenetrável, inatacável, não podia ser cortado nem perfurado. Ninguém jamais conseguira fazer um risco sequer nele. Ele tampouco fundia-se. Mesmo a fornalha mais quente e o ferreiro mais forte não podiam amassá-lo. Até o fogo de rubi não tinha efeito sobre ele. Entretanto, de acordo com a vontade de Scathis, ele se moldava, mudando de forma em novas configurações como a fluidez do mercúrio, duro e frio ao toque. Ele, contudo, tinha se fundido em sua mente, e as criaturas que lhe davam o título de Deus das Bestas, em vez de miseravelmente Deus do Metal, haviam sido coisas vivas. Havia 4 monstros de Mesartheon, um para cada um dos imensos blocos de metal posicionados no perímetro da cidade. Rasá-las fora seu favorito, e embora os cidadãos de Lamento acreditassem que a besta era apenas metal animado pela mente de Scathis, esse entendimento era soterrado pelo terror. O medo que sentiam dele era como uma entidade, e Sarai entendia o porquê. Milhares e milhares de vezes ela o tinha visto nos sonhos da população, e era difícil até mesmo para ela não acreditar que a criatura não estava viva. A cidadela no céu também parecia viva. Na época, qualquer um que olhasse para cima provavelmente a encontraria observando de volta com seus olhos imensos e inescrutáveis. Tal havia sido o dom de Scathis. Se eles o tivessem, então as portas seriam uma preocupação menor, pois poderiam devolver a vida à cidadela inteira e movê-la para onde quisessem, embora Sarai não conseguisse imaginar nenhum lugar que os quisesse. Bem, não podemos? Disse Pardal. E não podemos lutar. Você não pode, concordou Minia, com desdém, como se o dom de Pardal, que os tinha alimentado por anos, não tivesse valor por não ser violento. E você, direcionou a Feral com igual desdém. Se quiséssemos assustá-lo com trovões, você poderia ser útil. Ela o incitou durante anos para aprender a manejar e mirar raios com resultados desanimadores. Estava além do seu controle, e embora isso se devesse aos parâmetros naturais de seu dom e não a uma falha pessoal, não o poupava do julgamento de Milia. Na sequência, seus olhares desviaram-se para Sarai, e aqui o olhar foi além do desdém para algo mais combinativo: rancor, frustração, maldade. Sarai os conhecia bem, pois suportara as ferroadas desde que parara de fazer cegamente tudo o que Minia dizia. E então tem a fogueira, Minia disse, passando para Rubi, sem desdém, mas com uma consideração fria. O que tem eu? Perguntou Rubi, cautelosa. O olhar de Minia focou nela. Bem, suponho que você possa fazer mais com seu dom do que aquecer a banheira e queimar as roupas. Rubi ficou pálida de um azul cerúleo sem sangue. Você quer dizer queimar pessoas? Minia soltou uma risadinha. Você é a única de nós 5 que é uma arma e nunca nem mesmo considerou. Rubi a interrompeu. Eu não sou uma arma. A alegria de Minia desapareceu. Ela disse friamente. Quando se trata da defesa da cidadela e de nossas vidas, sim, você é. Às vezes é possível vislumbrar a alma de uma pessoa em uma centelha de expressão, e Sarai vislumbrou a de Rubi, o desejo que estava no seu íntimo. No dia anterior, refletira que o dom de Rubi expressava sua natureza, e isso era verdade, mas não de forma como Minia queria. Rubi era calor e volatilidade, e ela era paixão, mas não violência. Desejava beijar, não matar, parecia bobo, mas não era. Ela tinha 15 anos e estava furiosamente viva, e por um breve momento Sarai viu as suas esperanças expostas e destruídas, e sentiu nelas o eco de suas próprias. De ser outra pessoa. De não ser isso. Sério? Afirmou Feral. Se tivermos que lutar, que chance você acha que temos? O matador de deuses matou os Mesartem, que eram muito mais poderosos do que nós. Ele teve a vantagem da surpresa, explicou Minia, quase mostrando os dentes. Teve a vantagem da traição. Agora nós a temos.
Um pequeno soluço escapou de Pardal. Qualquer coisa que eles estivessem fingindo estava desaparecendo. Não, Minia estava acabando com a calma deliberadamente. O que há de errado com você? Sarai queria perguntar, mas sabia que não iria se satisfazer. Em vez disso, com toda a autoridade que conseguiu reunir, falou. Nós não sabemos nada ainda. Feral está certo. É muito cedo para nos preocuparmos. Vou descobrir o que puder hoje à noite, e amanhã saberemos se precisamos ter essa conversa ou não. Por enquanto, é hora de jantar. Não estou com fome, disse Ruby. Tampouco estava Sarai, mas ela pensou que se pudessem agir normalmente, talvez se sentissem normais. Um pouquinho, pelo menos, embora fosse difícil sentir normal com um fantasma olhando para você da ponta da mesa. Minia incomodava ser gentil, mas ela se obrigou. Você pode, por favor, mandar Ariel Ale para longe para podermos comer em paz? Ela não pediu que a garota o soltasse, pois entendia que Minia queria mantê-lo por perto, mesmo que apenas para atormentar Sarai. Certamente, já que você pediu tão educadamente, respondeu Minia, combinando seu tom gentil com um quê de zombaria. Ela não deu sinal visível, mas na sala de jantar o fantasma movimentou-se e girou em direção à porta interna. Minnie havia parado de brincar com ele, aparentemente, visto que ele não lutara dessa vez, mas praticamente deslizou para longe de suas vistas. Obrigada, agradeceu Sarai, e entraram. O jantar não era sopa de Kimril, embora Sarai duvidasse que Ruby teria expressado qualquer objeção a ela essa noite. Ela estava estranhamente quieta, e Sarai podia imaginar o teor de seu pensamento. Os seus próprios eram sombrios o bastante, e ela não estava diante da ideia de queimar pessoas vivas. O que Feral disse era verdade, que jamais poderíamos vencer essa batalha. Assim que fossem descobertos, não havia um cenário no qual a vida continuasse. Ela não se demorou na galeria depois do jantar e pediu a Ruby que lhe esquentasse um banho. Todas as suítes tinham banheiros com banheiras profundas de Mesarthion, mas a água não. A água não saía mais dos canos, então usavam uma banheira de cobre na sala da chuva. A sala da chuva era o aposento fora das cozinhas, que designaram para Feral evocar as nuvens. Ali havia barris e um canal no chão captava a água que sobrava e desviava para o jardim. Ken, o criado fantasma, disse que lá fora o açougue, e o canal era para o sangue e os grandes ganchos no teto eram para pendurar a carne. Mas não havia mais traços de sangue, assim como nenhum sangue ficara no berçário ou nos corredores. Uma das primeiras ordens de Minia para os fantasmas após o massacre foi de limpar todo o sangue. Sarai colocou água na banheira com um balde, e Ruby pôs as mãos ao lado e as acendeu, apenas as mãos, como se segurasse bolas de fogo. O cobre da cozinha O cobre conduzia o calor muito bem, e logo a água estava quente. Então Ruby saiu. Sarai submergiu, lavando os cabelos com o sabão que Grande Ellen preparava com as ervas do jardim. Tinha a sensação peculiar de que estava se preparando, como se seu corpo fosse sair da cidadela, e não apenas seus sentidos. Ela estava até nervosa, como se fosse conhecer pessoas novas. Conhecer. Estava prestes a espionar novas pessoas e violar suas mentes. O que importava se seus cabelos estavam limpos. Elas não haveriam, nem teriam qualquer consciência de sua presença. Nunca teriam. Em lamento, era ela quem era o fantasma. E um fantasma livre, invisível, incorpóreo, substancial como um murmúrio. De volta ao closet, colocou uma camisola, olhando-se no espelho, descobriu que havia perdido a capacidade de ver com os próprios olhos. Ela via apenas o que os humanos veriam. Não uma garota ou uma mulher, ou alguém no meio disso. Os humanos não veriam sua solidão, seu medo ou sua coragem, muito menos sua humanidade. Eles veriam apenas obscenidade, calamidade. Cria dos deuses. Algo tomou conta de si, uma onda de rebeldia. Seus olhos varreram o closet, passando das camisolas para os vestidos terríveis, os chapéus e leques, potes de pintura facial de sua mãe e todos os acessórios macabros da deusa do desespero. E quando saiu de lá, pequena Ellen, que havia levado o chá, olhou 2 vezes e quase derrubou a bandeja. Oh, Sarai, você me assustou. Sou apenas eu, respondeu, embora não sentisse muito ela mesma. Nunca havia desejado se parecer com sua mãe.
mas nesta noite sentiu falta de um pouco da ferocidade da deusa. Então pintou a faixa preta de Isagol, atravessando os olhos de têmpora a têmpora, e bagunçou os cabelos vermelhos canela, deixando-os mais selvagem possível. Ela virou-se para o terraço, que era a mão direita estendida do gigante serafim de metal, e saiu para encontrar-se com a noite e os recém-chegados. 25. A noite e os recém-chegados. Sarai gritou suas mariposas para lamento, e para baixo os insetos rodopiaram. Em uma noite normal, eles se separariam e dividiriam a cidade entre 100 caminhos, mas não nesta noite. Ela precisava de todo o foco nos recém-chegados. Nesta noite, os cidadãos de Lamento não chorariam por causa dela. O fantasma Arrow havia lhes contado, ou sido compelido por Minia a contar-lhes, que os Farange ficariam abrigados na Câmara dos Mercadores, onde uma ala fora transformado apenas para hospedá-los. Sarai nunca estivera lá. Como não era uma residência, nem mesmo procurara pessoas adormecidas ali. Levou alguns minutos para localizar a ala certa. O lugar era palaciano, com uma grande estrutura central coberta por um domo dourado e paredes de pedra nativa, cor de mel. Tudo era esculpido no estilo tradicional. Lamento não era uma cidade que temia a ornamentação. Séculos de escultores haviam embelezado cada superfície de pedra com padrões, criaturas e serafins. Belos pavilhões abertos eram conectados por corredores cobertos a prédios externos com domos menores. Havia fontes, e antigamente jardins cheios de frutas e flores, mas que haviam sido secado na sombra amaldiçoada. A cidade inteira já fora um jardim. Não mais. A bruxa das orquídeas, Sarai, pensou ao passar, poderia dar um jeito nisso aqui, exceto pelo fato de que ela seria assassinada ali mesmo. Primeiro, as mariposas testaram a porta dos terraços, mas as encontraram fechadas e muito bem feitas para ter qualquer rachadura que permitisse invadir, então voaram para as chaminés. Lá dentro, os cômodos eram grandiosos e abrigavam a primeira delegação estrangeira já recebida além da cúspide. Por séculos, a cidade tivera fama por seus artesãos, e esses cômodos serviam como amostra. Os tapetes mais finos sobre o chão, de mosaicos dourados e cor-de-lis, com lençóis bordados, paredes com afrescos, as madeiras do teto esculpidas de objetos maravilhosos nas estantes e paredes, cada uma obra de arte. Mas Sarai não estava ali pela arte. Entre os 11 cômodos ocupados, ela contou 13 pessoas adormecidas, uma das quais não era Farange, mas uma guerreira Tzerkane, Zara abraçada pelos braços finos de uma jovem com um cabelo muito curto e macio. Isso queria dizer que havia 12 forasteiros ao todo, a maioria dos homens mais velhos e antiquados. Havia apenas uma outra mulher, não tão jovem nem tão magra, dormindo ao lado de um homem forte. Esses eram os únicos casais e as únicas mulheres. Todo o restante eram homens e dormindo sozinhos. Mais da metade roncava. Um pouco menos da metade fedia. Era fácil dizer quem havia desfrutado dos banhos preparados, porque as banheiras estavam cobertas de sujeira marrom de semanas sem água. Aqueles com banheiras limpas simplesmente não tinham transferido ainda a sujeira de seus corpos para a água, e Sarai relutou em pousar suas mariposas neles. No céu, seu nariz enrugou-se, como se ela estivesse experimentando o fedor masculino concentrado pela primeira vez. Com todas as mariposas divididas entre tão poucos cômodos, ela foi capaz de estudar cada pessoa de vários pontos de vista e absorver cada detalhe. 2 dos homens eram tão parecidos que, por um momento, ficou confusa, pensando que 2 grupos de mariposas estavam lhe enviando a mesma informação. Elas não estavam. Percebeu que os homens eram gêmeos. Um era especialmente feio, com um ar carrancudo e maldoso, mesmo dormindo, e outro lembrava um réptil mudando de pele. A pele morta de seu rosto soltava-se, enrolando-se em cachos. Suas mãos eram nodosas e com cicatrizes de queimadura, como cera de vela derretida. Ele cheirava como um animal morto. As moças eram muito mais agradáveis, tinham a pele macia e cheiravam bem.
Ao redor do umbigo de Zara, Sarai viu a tatuagem Eleth, dada a todas as garotas de lamento quando se tornavam mulheres. A de Tzara era uma serpente engolindo o rabo, que simbolizava o ciclo de destruição e renascimento, e havia se tornado popular desde a derrota dos deuses. O casal mais velho usava anéis de ouro iguais em seus dedos anulares ásperos e calejados, e as unhas do homem, como as de pardal, tinham meias luas escuras de trabalhar com a terra. Também tinha terra no quarto. A mesa elegante estava coberta por dezenas de pequenos sacos de lona cheios de plantinhas, e Sarai se perguntou como é que plantas entravam nos planos do matador de deuses para conquistar a cidadela. Entretanto, um sonhador em particular atraiu uma parte indevida de sua atenção, sem que ela tivesse a intenção disso. Era um processo instintivo, sua concentração fluía entre as sentinelas de acordo com a necessidade. Mas isso não era necessidade. Esse forasteiro não parecia mais importante que os outros. Ele era simplesmente mais belo. Ele era dourado, tinha cabelos de uma cor que ela nunca vira. Seus próprios cabelos castanhos e avermelhados eram incomuns em Lamento, onde todos tinham cabelos pretos. Mas a cor dos dele era da luz do sol, longos o bastante na frente e com uma onda suficiente para fazer um cacho que dava vontade de enrolar nos dedos. Fora a garota abraçada de Zara, ele era o único dos Farange que era jovem, embora não tão jovem quanto Sarai. Ele era magnífico e tinha ombros largos, havia dormido apoiado em travesseiros, com um livro aberto em seu peito nu. Através da visão de suas mariposas, Sarai viu que a capa tinha o desenho de uma colher cheia de estrelas e criaturas, mas sua atenção foi atraída pelo rosto, que era uma obra de arte tão fina quanto a coleção de maravilhas do quarto. Havia certa elegância nas linhas dele, uma escultura perfeita a cada ângulo e curva, que ele era quase irreal. Uma peça de museu. Ela se lembrou de que não estava lá para ficar maravilhada com a beleza desse forasteiro, mas para descobrir quem ele era, e qual a natureza da ameaça que ele representava, e o mesmo com o restante dos desconhecidos, cuja aparência apresentava menos distração. Ela observou todos e eram apenas humanos dormindo, tão vulneráveis com suas bocas relaxadas e seus longos dedos dos pés pálidos saindo por baixo das cobertas. Com poucas exceções, eles eram quase ridículos. Parecia impossível que pudessem ser a morte dela. Basta. Ela não aprenderia nada sobre os convidados do Matador de Deuses olhando para eles. Era hora de olhar dentro deles. Em 11 quartos, onde 13 humanos dormiam, 10 homens e 3 mulheres, uma das quais não era uma forasteira e, portanto, não era uma vítima. Mariposas que estavam pousadas nas paredes e nas camas movimentaram-se e tomaram o ar, voando a pouca distância para pousar na pele. Nenhum dos humanos sentiu os pés leves como pena das criaturas aladas descendo sobre suas frontes e ossos da face. Muito menos a intrusão suave da musa dos pesadelos em suas mentes. Invisível, incorpórea, insubstancial como um murmúrio, Sarai entrou em seus sonhos, e o que ela descobriu lá, nas horas que se seguiram, provou que os forasteiros estavam longe de ser ridículos, e que seriam de fato a morte dela. Azurin vivia em um conjunto de quartos em cima de uma padaria em Quedavento. O distrito era assim chamado devido às ameixas que caíam das árvores dos deuses. Ela subiu pela escada dos fundos, no quintal onde a padaria e a taverna adjacente deixavam os latões de lixo. O lugar fedia e tinha aquele outro cheiro característico de Quedavento. Fermentação. As ameixas estavam sempre caindo, como se as árvores fossem encantadas e nunca morressem. Azurin odiava ameixas. Ela colocou a chave na fechadura, empurrou a porta e entrou. 2 anos de poeira acumulada tomava conta de tudo. Os cobertores estavam velhos, os armários vazios. Sua mãe ou irmãs poderiam ter cuidado dos quartos, mas tê-las ali daria margem para conversas que ela não gostaria de ter, tais como por que ela ainda vivia ali, sozinha, quando poderia ficar com qualquer uma delas, ou mesmo se casar e ter uma família, antes que fosse tarde demais. Eu já sou casada, ela diria. Mas o que poderiam responder era verdade de certa forma, mesmo que seu marido tivesse liberado
tivesse a liberado da promessa que havia feito 18 anos antes, quando era apenas uma garota, 16 anos, e Errol Fane tinha 17. Como ele era bonito, os dois eram jovens demais para casar, mas isso não os impediu. A sombra dos Mezzartin todo o tempo parecia fugaz, e o casamento simplesmente não podia esperar. Ah, as memórias. Elas vinham à tona dos destroços rápidos e afiados o suficiente para espetá-la, de querê-lo tanto que não sabia como sobreviveria uma noite sem ele, e então, por fim, não tendo de sobreviver. Sua noite de núpcias. Como eles eram jovens e macios, cheios de desejo, incansáveis e ardentes. 5 noites, foi isso que tiveram, 5 noites, há 18 anos. Aquele era seu casamento, e então, o que veio depois? Azurin deixou sua sacola cair no chão e olhou em volta. Pequeno, sufocante e silencioso, era uma mudança e tanto em relação ao Emotalab. Ela tinha uma sala, um quarto e uma pequena cozinha com um banheiro. Havia parado na casa de sua irmã para visitar a família depois de acomodar os farange na câmara e tinha jantado lá. Ela precisava de um banho, mas isso podia esperar até amanhã. Então foi direto para a cama, onde 18 anos antes havia passado 5 noites de desejo, incansáveis e ardentes, com seu belo e jovem marido, antes que os deuses o tivessem roubado. O silêncio caiu. Azurin imaginou que pudesse sentir a sombra, o peso e a pressão da cidadela acima. Era o peso e a pressão de tudo o que acontecera lá, e de tudo o que não acontecera por causa dela. A mulher não trocou de roupa, apenas tirou as botas e estendeu a mão para sua sacola, num pequeno bolso que havia costurado para guardar sua posse mais preciosa. Era um anel de prata envelhecido. Ela o colocou, como sempre fazia, apenas à noite. Colocou as mãos sobre a bochecha e esperou que o sono a levasse. 1 quilômetro ou mais dali, em uma rua pavimentada com lápis lazuli, como nas histórias de infância de um velho monge, em uma casa muito menos grandiosa do que a Câmara dos Mercadores e bem mais aconchegante do que os cômodos de Azurin, Laszlo estava indo para a cama. O sol iria se levantar em 1 hora. Ele não tivera a intenção de ficar acordado a noite toda, mas como podia evitar? Ele estava ali. Há apenas uma forma de celebrar o fim de uma jornada como essa. Sua anfitriã havia lhe dito quando o saudou na Câmara dos Mercadores e o levou para casa com ela. E é com comida, um banho e uma cama, na ordem que você preferir. Suheila era seu nome. Seus cabelos eram uma cobertura branca, cortados curtos, tipicamente masculinos, e seu rosto era um exemplo perfeito de como alguém pode ser bela sem o ser. Ela brilhava de bondade da mesma vitalidade que Errol Fane irradiava, mas sem a sombra que havia crescido nele à medida que se aproximaram de Lamento. Havia seriedade nela, mas nada severo ou triste. Seus olhos eram do mesmo sorriso profundo que os de seu filho, com os sinais de rugas mais extensos nos cantos. Ela era baixinha e vigorosa, vestida com uma túnica colorida e bordada, adornada com borlas e presa por um cinto largo com desenhos, discos de ouro batido em suas têmporas eram conectados por uma corrente fina que atravessava sua testa. Você é muito bem-vindo aqui, jovem, ela disse, com uma sinceridade que Laszlo quase sentiu que tinha chegado em casa. Casa. Uma coisa sobre a qual ele sabia tão pouco quanto sabia sobre mães. Antes desse dia, nunca havia colocado os pés em uma casa. Quanto a ter uma preferência, isso também era novo. Você pega o que recebe e é grato por isso. Uma vez que essa mensagem está bem arraigada em você, parece presunção achar que os gostos e desgostos de alguém podem importar para outras pessoas. Qualquer ordem que fizer mais sentido, ele tinha respondido, quase como uma pergunta. Dane-se o sentido, você pode comer na banheira se desejar, você mereceu. E Laszlo nunca havia tomado um banho no qual desejasse se demorar, já que os banhos no monastério eram com baldes d'água fria do poço que o faziam tremer, e na biblioteca eram em chuveiros mornos e tinham de ser rápidos, ainda assim sentindo profundamente que sua sujeira era uma imposição imperdoável, ele escolheu banhar-se primeiro, e assim descobriu aos 20 anos o prazer incomparável de se submergir na água quente. Quem imaginaria?
Ele não havia escolhido comer na banheira, ou mesmo demorar-se além do tempo considerável que levou para ficar limpo, estando ansioso demais para continuar a conversa com Suela. Ele tinha, no caminho da câmara, entrado para sua pequena lista de pessoas favoritas junto com Arrowfane, Caliste, Rusa e o velho mestre Hyrroken. Quando ele viu a quantidade de comida que havia posto para ele, contudo, sua enraizada abnegação veio à superfície. Havia pequenas aves assadas, cubos de carne e um molho aromático e crustáceos curvos no espeto. Havia uma salada de grãos e outra de verduras, e uma bandeja de frutas e meia dúzia de pequenas tigelas com pastas, e outra meia dúzia de temperos. E o pão era um disco grande demais para a mesa, pendurado em um gancho que existia para esse propósito, de forma que bastava levantar a mão e rasgar um pedaço. E havia doces cobertos com mel que brilhavam, pimentas, chá e vinho. E era tudo demais para ele. Sinto muito ter dado tanto trabalho, desculpou-se, ganhando um olhar aguçado. Hóspedes não dão trabalho, Suheila respondeu. São uma bênção. Não ter ninguém para quem cozinhar, isso sim é uma tristeza. Mas um jovem emagrecido pela Muthalet, precisando engordar, isso é um prazer. O que ele podia fazer, além de agradecer e comer sua parte? Que maravilha! Ele nunca tinha comido tão bem, e nunca se sentiu tão satisfeito, ou tinha se demorado à mesa tanto tempo, ou conversado tanto, ou estado tão à vontade com alguém que tinha acabado de conhecer. E assim, sua apresentação ao mundo das casas e mães foi poderosamente boa, e embora tivesse sentido em sua primeira caminhada pela cidade aos seus sonhos, que nunca se sentira cansado novamente, que nunca se sentiria cansado novamente, ele estava de fato muito, muito cansado, coisa que Suheila percebeu. Vamos lá, disse ela. Eu o mantive acordado até muito tarde. Mais cedo, ele havia deixado sua sacola de viagem perto da porta. Pode deixar, ele respondeu, quando ela se abaixou para pegá-la. Bobagem, ela disse, e, em um vislumbre, percebeu que a mulher não tinha a mão direita, apenas um pulso liso e fino, embora isso não tivesse atrapalhado nem um pouco quando enganchou a alça da sacola nele e a ajudou no ombro. Ele se perguntou como não tinha percebido isso antes. Ela o levou até uma das portas pintadas de verde que se abriam para o pátio. Este era o quarto do meu filho, explicou, gesticulando para que ele entrasse. Ah, mas ele não vai querer ficar aqui? Acho que não. Havia um tom de tristeza na voz. Diga-me como ele dorme lá fora. Ela fez um gesto vago para o oeste, indicando o restante do mundo. Laszlo imaginou. Não sei, ele respondeu, surpreso. Bem o bastante. Que resposta mais inadequada para dar a uma mãe preocupada. Bem o bastante. E como Laszlo saberia, nunca tinha lhe passado pela cabeça que Arrowfane pudesse ter vulnerabilidades. Ele percebeu que todo esse tempo estivera olhando para o matador de deuses como um herói. Não um homem, mas os heróis também são homens e mulheres, e vítima de problemas humanos, como todo mundo. Isso é bom, disse Suela. Talvez isso tenha melhorado, estando fora daqui. Isso? Perguntou Laszlo, lembrando-se da forma como Arrowfane tinha desviado os olhos e dito que não dormia bem em lamento. Ah, pesadelos. Suela abandonou o assunto e colocou a mão no rosto de Laszlo. É muito bom tê-lo aqui, jovem. Durma bem. Mariposas derramaram-se das chaminés da Câmara dos Mercadores. Era antes do amanhecer. Alguns moradores da cidade estavam acordando. Os padeiros já trabalhavam e carroças passavam tranquilamente pela praça do mercado, trazendo seus fardos diários de produção das fazendas do vale. Sarai não planejava ficar tanto tempo nos sonhos dos forasteiros, mas encontrou neles um mundo tão estranho, tão cheio de visões, para as quais não tinha contexto, que mal havia sentido o tempo passar. O oceano, uma vastidão inenarrável, leviatãs tão grande quanto palácios, presos a pontões, impedindo-os de submergir para sua liberdade, minas gigláveis como luz do sol enterrada, torres como presas, homens como lobos em coleiras patrulhando campos azuis deslumbrantes. Tais imagens tratavam de um mundo além de sua compreensão e, espalhadas nelas, estranhas e tão difíceis de separar da fantasia louca dos sonhos como flocos de neve de um cesto de renda. Estavam as respostas que ela procurava.
Quem eram esses forasteiros e qual a natureza da ameaça que representavam? Quanto à primeira, eram homens e mulheres movidos por ideias e movidos por inteligência e habilidades raras. Alguns tinham família, outros não. Alguns eram gentis, outros não. Ela não poderia conhecê-los em uma noite de invasão, apenas formou impressões. Isso era tudo, mas quanto à segunda pergunta, Sarah estava atordoada por visões de explosões, geringonças e torres impossíveis, e garotas subindo em torres impossivelmente altas, e ímãs, serras, pontes, frascos de químicos miraculosos e máquinas voadoras. Eles não podem voar, Feral havia dito, mas parecia que estava errado. Quando Sarai primeiro viu o veículo nos sonhos da mulher farange mais velha, desconsiderou, achando que era fantasia. Sonhos estão cheios de voo e isso não a preocupava, mas quando ela viu o mesmo veículo na mente do marido, teve de notar. A coisa era lustrosa, tinha um desenho simples e era específica demais para ser uma coincidência no sonho de duas pessoas. Não importava que estivessem deitadas lado a lado, tocando-se. Os sonhos não se transferiam de um sonhador para outro, e havia algo a mais que fez Sarai acreditar. Ela vivia no céu, ela conhecia o mundo lá em cima de uma forma que os humanos não conheciam, e a maioria dos sonhos de voar não acertava o reflexo do sol se pondo sobre o topo das montanhas, o fluxo dos ventos, a aparência do mundo lá de cima. Mas esse casal, com suas mãos calejadas, sabia como era, não havia dúvida, eles tinham estado lá. Então haveria quanto tempo até que as máquinas voadoras estivessem no ar, levando invasores para o jardim do terraço e para a palma da mão do serafim, bem onde Sarai estava agora? Amanhã saberemos se precisamos ter essa conversa ou não. Ela havia dito aos outros na noite anterior, quando Minia estava matraqueando aquela conversa sobre lutar. Bem, eles teriam de ter essa conversa, e rápido. Sarai se sentiu nauseada. Lá em cima, na cidadela, ela começou seu caminhar incansável, com olhos abertos e visão embaçada. Não havia ninguém perto, mas ela sabia que os outros deveriam estar esperando. Se eles dormiram, levantaram-se cedo para encontrá-la assim que as mariposas voltaram e ouvir o que ela tinha para contar. Será que estavam do outro lado de sua cortina agora? Esperava que eles ficassem lá até que ela estivesse pronta. Sarai considerou chamar as mariposas de volta. O horizonte ao leste já estava clareando e todas caíram mortas à primeira aparição do sol. Mas havia algo que ainda tinha de fazer e estivera adiantando a noite inteira. Ela tinha de visitar o matador de deuses.